Oi, gente, boa tarde. Então, hoje eu vou estar falando sobre equação exponencial e tá resolvendo duas continhas para vocês poderem entender mais ou menos como é que se resolve uma equação exponencial. Agora eu vou tá introduzindo mais ou menos o que é. Função exponencial é aquela que a variável está no expoente cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de exponencial, estaríamos diante de uma função constante. Além disso, a base não pode ser negativa nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função não estaria definida. Por exemplo, igual a menos 3 e o expoente igual a 1 elevado ao 2. Como no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo, não existiria imagem da função para esse valor. Agora eu vou estar explicando mais ou menos como é que você vai descobrir esse x aqui para chegar ao resultado de 8, ou seja, eu vou saber quando vai ser o x que vai dar o resultado de 8. Como é que eu faço isso? Eu fatoro o número 8, ou seja, eu divido 8 por 2, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Aqui eu conservo o expoente. E quantas vezes eu repeti o 2? 1, 2, 3. Ou seja, eu subo o 3 aqui. Ou seja, o meu x é igual a 3. Eu descobri que o meu x é 3. Que 2 elevado ao 3 vai ser 8. Então, eu já descobri o meu x. Isso que eu gostaria de saber é descobrir o meu x. Agora, eu vou tentar descobrir o meu x aqui do 64, no caso. Tentar descobrir o x. Como é que eu faço isso? Eu fatoro o meu 64 para estar descobrindo qual vai ser o meu x em primeiro lugar. Eu vou fatorar por 2, que vai dar 32. Depois eu vou fatorar por 2 de novo, que vai dar 16. Tá vendo? 16. Depois eu fatoro por 2 de novo, que vai dar resultado a 8. Depois só fatorar por 2 de novo, que eu vou estar achando o 4. 4 eu fatoro por 2 de novo. E 2 dividido por 2 resulta a 1. Agora eu conservo o expoente e vejo qual vai ser a base. Ó, eu vou contar quantos 2 tem aqui para saber qual vai ser o meu número daqui de cima, ou seja, a minha base. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Eu descobri que meu x vai ser igual a 5. Já descobri o meu x aqui, que é 5, então tá bom. Sabemos que 2 elevado ao quinto estaremos diante de 64. Ou seja, descobrimos que meu x era 5. Agora, eu trouxe mais essas duas continhas, que não é tão difícil, mas muitas pessoas se complicam. Aqui temos um x vezes x com 2 vezes 5. Como é vezes, no caso eu vou somar o 5 com 2. Ou seja, eu vou conservar o expoente e vou somar a base, ou seja, 5 mais 2, eu vou ter o 7. Ou seja, eu descobri que meu x é igual a 7. Aqui eu já tinha até feito. Aqui nós temos o x com x, conservo o expoente, porque não é um expoente diferente. Aqui, como estão diante de divisão, aqui a gente faz continha de menos, no caso, né? Aí eu fiz x elevado a 7 menos o 5 e esse daqui que deu o resultado, no caso. Agora, muita gente tem dúvidas em fazer números muito grandes e muito pequenos. Ou seja, aqui eu tô diante do 10. Eu vou ver quanto o 10 aqui vai dar para poder saber
quantos os números que eu vou ter que fazer para poder chegar no resultado certinho. Ou seja, eu tenho o 10, eu sei, e ele não é um zero, não é negativo, é positivo, é normal. Eu vou contar os números de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, aqui eu estou diante de 10 elevado ao 7, que vai dar o resultado desse número aqui. 10 milhões, eu acho. Aqui também não é negativo, é positivo. Eu conservo o 37. Eu coloco meu 10 e somo quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que eu tenho 9. Então, eu vou ter 10 elevado ao 9. Aqui, como é negativo, porque aqui eu tenho o zero, então é negativo, vai ser 10, porque sempre quando tem 0 e 1, vírgula assim, eu coloco 10, menos o 1, porque o zero vai ser negativo. E aqui o D também vai ser 10 menos o 2. Estou diante de dois números depois da vírgula. Agora eu vou pegar esse 5 aqui. Eu vou fazer 5 vezes o 10 elevado ao menos 6, porque é negativo. E esse vai ser o resultado. Vocês entenderam, mas dá para entender mais ou menos? Agora, eu vou explicar como é que se faz um gráfico, mas antes eu vou estar explicando mais ou menos o que é, como é que é o gráfico da função. O gráfico dessa função passa pelo ponto 0,01, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca no eixo x, Na função exponencial, a base é sempre maior que zero, portanto, a função terá sempre imagem positiva. Assim sendo, não apresenta os pontos nos quadrantes 3 e 1,5. E agora eu vou explicar, expliquei mais ou menos como é que é o gráfico da função exponencial. Depois eu vou estar explicando como é que se faz o gráfico em si, todo em si. Agora eu vou estar explicando o que é uma função decrescente e decrescente, que muitos têm dúvidas do que é. A função exponencial pode ser crescente ou decrescente. Será crescente quando a base for maior que 1. Por exemplo, a função x igual a 2 elevado ao x é uma função crescente. Para constatar que essa função é crescente, atribuímos os valores para x. No expoente da função, encontramos a sua imagem. Os valores encontrados estarão nessa tabela aqui, para vocês entenderem mais ou menos. O que eu fiz nessa tabela em x? O meu y é 2 elevado a x. Eu já tenho o meu x, que é menos 3. Eu só substituo o 2, que eu já tinha aqui no meu y, pelo menos o 3, que vai ser meu x. O menos o 3, que vai ser meu x. Menos 3, que vai ser meu x. Eu atribuo ele aqui, que vai ser igual a meio, né? Igual ao 3. Que o meu 3 também vai ser o x. Aqui também eu coloquei o y igual ao menos 2, que vai ser o meu número elevado ao 2, igual a meio, sobre aqui a minha base 2, que eu vou ter 1/4, certo? Aqui o menos 2 elevado a menos 1, igual meio, igual a meio. Aqui eu tenho 0, e qualquer número elevado a zero resulta sempre em 1. Qualquer número elevado a zero resulta em 1. E 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado ao 2, que era o meu x aqui, era o 2. 2 elevado a 2 dá 4. E 3 sobre o 2x dá 8. Isso é bem simples. Agora eu vou estar montando mais ou menos como é que esse gráfico vai passar nesses pontos aqui. Ele vai passar pelo ponto I.
Então, ele vai dar mais ou menos isso daqui, passando por todos esses pontos aqui do meio. Vai dar mais ou menos isso daqui, ó. Ele vai estar passando pelos os eixos do meio, vai estar passando sobre o x do menos 1. E é isso. Por sua vez, as funções cujas bases são valores maior que zeros e menores que 1 são decrescentes. Por exemplo, f de x elevado a 1 sobre 2 elevado ao x, essa daqui é uma função decrescente. É uma função decrescente. E é isso, gente. Eu expliquei mais ou menos essas continhas, o que é equação exponencial, resolvi, achei meu x, fatorando, descobri que meu x era 3, que deu resultado de 8. Aqui também queria descobrir qual era meu x, fatorei o 64, que deu 2 elevado a 5, só conservei a potência e coloquei a base diferente, 1, 2, 3, 4, 5. Mudei a base, descobri que o meu x era 5. Então, 2 elevado a 5 dá 64. E aqui, resolvi também, coloquei 5 mais 2, que deu x elevado a 7. E 5 elevado a 7. E x sobre 7, x sobre 5 deu a mesma potência, x elevado a 7 menos 5, que era a base diferente. E aqui também resolvi o que era números muito grandes, 10 elevado a 7, contei os números de zero que tinha aqui, como aqui não tinha vírgula, então pode contar de boa. Aqui também coloquei o 37 vezes os 10 elevado a 9, que era 9 números de zero, aqui também, aqui também, aqui também. E aqui eu fiz meu gráfico, expliquei mais ou menos como é que eu montei esse processinho aqui. Depois fiz como é que meu eixo aqui passou entre a base. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais ou menos explicando o que é uma equação exponencial. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.